ou seja, quando eu tinha desde 0 anos até a idade atual, que eu estava lá em 2013. E nisso foi passando. Quando ele falava uma data específica, ou quando eu tinha 5 anos de idade, 3 anos de idade, não sei do que, é como se fizesse um cenário daquele lugar assim, ó, tudo aqui na minha cara, na minha frente, tudo se montando. E eu vendo a cena tudo de novo e observando. Às vezes eu observava de cima, olhando assim como se eu fosse uma câmera de segurança, com todo o acontecimento. Às vezes eu vivenciava como se eu estivesse ali, e às vezes eu só estava do lado. Então dependia. Regressão de memória. Você acredita? Eu vou te passar aqui o meu relato, a minha vivência, o que aconteceu comigo, por que eu procurei. Na verdade eu nem sabia que eu ia fazer a tal da regressão de memória. E já aviso aqui, se você for fazer, já está marcado para você fazer a regressão de memória nos próximos dias, na próxima semana, eu sugiro que você não assista esse vídeo, porque ele vai ter aqui o meu relato real, a minha vivência. E aí pode ser que você também fale, então eu vou sentir isso daqui, eu vou vivenciar aquilo ali. E não, muitas vezes você não vai sentir o que eu senti, não vai vivenciar o que eu vivenciei. Mas isso pode virar uma sugestão e de repente você ir com uma expectativa lá em cima. Nossa, então isso aí vai acontecer comigo, que legal e tal, não sei do que. Ou, nossa, aquilo ali vai acontecer comigo? Caramba, não gostaria, né? E aí cada um é cada um, beleza? Então vamos lá, para você poder entender como que eu cheguei na tal da regressão de memória. Aconteceu que eu estava ferrado de grana. O ano era 2013, eu estava quebrado de grana, tinha acabado de sair de uma empresa, estava começando a fazer um trabalho numa nova empresa que também estava começando e não podia pagar bem. Na verdade, eu não podia pagar nem perto do que o mercado pagava, então pagava-se muito mal. E eu estava atrás de alguma coisa porque eu achei que eu precisava de alguma coisa, e essa alguma coisa na verdade era a espiritualidade, mas eu nunca iria para esse lado porque eu tinha preconceito e medo. Então eu falei, não, deixa eu ir atrás de alguma coisa que eu acredito que seja mais científico. E eu lembro que eu tinha assistido há um tempão atrás o filme O Segredo. Aí eu falei, puxa, a vida era legal alguma coisa assim, mas que fosse aqui no Brasil, né, que tivesse alguma coisa, alguém que falasse disso e tal. E eram poucas pessoas que tinham alguma vivência, alguma coisa para compartilhar ali, pelo menos nos meios de comunicação. E aí eu pesquisando no YouTube, em 2013, eu achei alguns vídeos do Dr. Laí Ribeiro falando sobre PNL, que significa Programação Neurolinguística, ou seja, você sendo programado através da conversa, através de uma história, verbalmente, né? A PNL é isso, é uma programação neurolinguística, tá? Claro que não é só palavras, é outras coisas que vão envolver, mas enfim, eu não estou aqui para explicar o mínimo detalhe, até porque eu não conheço. Eu pesquisando lá, eu vi um vídeo muito antigo do Dr. Laí Ribeiro falando assim, que quando você tem algumas crenças que te limitam a algumas coisas, é como se você fosse um jarro com várias bolinhas amarelas, e as bolinhas vermelhas fosse os traumas ou alguma coisa que te impede. Então que daria para você retirar as bolinhas vermelhas e deixar só as amarelas, de uma forma como se fosse assim cirúrgica. E aí ele tocou no assunto e falou que quem fazia esse tipo de trabalho era o psicoterapeuta. E aí eu gravei aquele nome. Aí ele falou assim, mas tem outra forma também, que é pela pressão. Você vai colocando um monte de bolinha amarela e as vermelhinhas vão caindo, vai dar mais trabalho, vai demorar mais tempo, mas também você vai estar ok. Mas para isso você precisava saber as técnicas, e aí não tinha outros vídeos ensinando essa técnica, não existia alguma outra coisa assim disponível no tempo no YouTube. Porque o que eu estava buscando na realidade? Eu estava buscando o seguinte, eu falei, tô quebrado de dinheiro, preciso de dinheiro, isso pode ser alguma coisa que essa tal psicoterapia resolva? Porque neste vídeo ele falava que todo mundo tem um termostato para tudo. E existe o termostato para dinheiro, que é como se fosse assim, todas as vezes que você está ganhando um valor, vamos supor que o teu máximo que você vai ganhar é R$1.000. Se você chegar a ultrapassar e ganhar 1.200, alguma coisa vai acontecer para você voltar para o 1.000 ou para você quebrar e começar tudo do zero. Então você nunca passa daquele. É como se tivesse escrito na nossa testa,
o máximo que eu posso receber é esse valor aqui. Se eu receber a mais, eu vou ter que dar problema nessa empresa, ou o dono da empresa não vai gostar de mim, alguma coisa vai acontecer que eu não vou ficar naquele lugar, porque o máximo que eu aceito de receber o dinheiro, por exemplo, seria R$1.000, para uma outra pessoa 3.000, para outra pessoa 7.000. Ganhou a mais, vai dar algum problema lá, a pessoa vai sair e acabou. Aí eu falei assim, caramba, como que eu vou saber se eu tenho esse problema ou não? Então eu cheguei nesse nome, psicoterapia. Então fui lá, coloquei no site, escrevi lá no tempo, caí dentro de um site, tinha lá um cara, tinha vários profissionais, era um site de vários profissionais de psicoterapia, e tinha um que usava alguns vídeos do Dr. Laí Ribeiro para poder falar alguma coisa. Eu falei, bom, então é esse aí, porque ele já está falando a mesma linguagem que eu, quero que ele faça exatamente aquele procedimento, deixa eu ligar para o profissional. E aí eu liguei para o profissional e falei assim, ó, eu vi que você admira aí o trabalho do Dr. Laí Ribeiro, eu preciso fazer um trabalho, e o trabalho que eu preciso fazer é de ajustar o termostato para dinheiro. E aí ele ficou sem entender, mas como assim? Não estou entendendo. Eu falei, não, então tem até um vídeo, inclusive você tem no seu site, tal. É uma técnica, ele falou que o psicoterapeuta faz isso e tal, não sei o quê. Ele falou, você pode vir aqui e a gente conversa. Aí eu falei, ok, como que é? Quanto que fica? E ele falou assim, ó, R$531, 3 horas de consulta. E aí isso daí é 2013 e eu estava ganhando por mês R$500. E aí eu falei, tá bom, beleza, depois eu volto a entrar em contato com você. E só voltei depois de 6 meses. Por quê? Porque eu estava juntando dinheiro, não tinha dinheiro, estava quebradaço de tudo mesmo. Decidi me apertar um pouquinho mais e aí fui juntando esse dinheiro. Quando eu cheguei no dinheiro juntado total, eu fiz o depósito, fui lá nessa pessoa aqui em São Paulo, né? Cheguei lá, conversei, falei o que eu queria e tal. E ele fez uma anamnese. E aí ele olhou bem pra mim e falou assim, ó, então, o que você quer fazer aqui hoje, a gente não vai fazer. E aí na hora eu lembro de ter ficado muito puto por dentro, não falei nada. Só fiquei pensando comigo mesmo, nossa, meu Deus, eu juntei todo esse dinheiro pra quê? Pra pagar esse profissional e o profissional não fazer o que eu quero? Putz, eu já tava sem dinheiro, imagina agora ferrou de vez. Aí eu falei assim, mas por que a gente não pode fazer esse trabalho? Aí ele falou assim, não, que eu vi aqui na anamnese que você não falou sobre amor, nada sobre amor. Aí eu falei, justamente, não falei porque já tá tudo resolvido, tá tudo 100%, então eu não preciso falar, né? E aí ele falou assim, não, você deveria falar. Mas se você quiser ver esse negócio do dinheiro, aí você marca uma outra consulta, a gente faz depois. E aí, na minha mente de novo, falando, caramba, que saco, cara. Aí eu juntei todo esse dinheiro com muita dificuldade, com tudo, tal, não sei do que. O cara ainda tá falando se eu vou voltar de novo, eu que não vou voltar e tudo mais, blá blá blá. Pensei um monte de coisa. Aí ele falou assim, ó, a gente vai fazer uma regressão de memória hoje. Você sabe alguma coisa a respeito? Falei, não. Aí na minha mente eu já falei, putz, nem acredito nesses negócios. Meu, que saco, né? Mas enfim, fui lá e deitei. Num lugar que eu não ficava 100% deitado. Era tipo um divã. Colocou um som lá, um som muito esquisito no lugar. E falou assim, a gente vai começar agora a regressão de memória, tá? Eu falei, tá bom. Ele falou, mas fica tranquilo, porque você vai ficar consciente o tempo todo. Eu não faço regressão de memória com as pessoas inconscientes, tá? Aí eu falei, tá bom. Aí já fiquei pensando na minha mente de novo. Falei, nossa, mãe. Agora foi que ferrou. Eu vou estar aqui escutando esse cara falando um monte de coisa que eu nem sei o que é e já me arrependi. Aí nisso ele falou, fecha os olhos. Você está escutando alguma coisa? Eu falei, não. Ele falou, tá bom. Calma. Vai respirando, a gente vai tentar de novo. Tá escutando alguma coisa? Eu falei, não. Ok. Isso, respira, vai ficando aqui, vai se entregando pro momento. Tá escutando alguma coisa? Eu não tô escutando nada. Ele falou assim, então peraí, abre os olhos aí. Tem alguma coisa muito errada. Como é que você não tá escutando nada? Tem que escutar, senão a gente não consegue fazer aqui o trabalho. Aí eu fiquei pensando, o que eu vou escutar? Que velho louco. Mas voltei lá, fechei os olhos. Aí ele perguntou de novo assim, tá escutando alguma coisa? Eu falei, tô escutando você falando comigo. Agora sim, agora tá legal. Aí eu fiquei pensando, né? Caramba, era pra falar isso, que saco, né? Nada a ver. Aí nisso eu escutei um avião de longe passando assim.
Aí eu falei assim, tem um avião passando. Ele falou, isso, é por aí o negócio. Aí daqui a pouco eu falei, tô ouvindo um ônibus passando, né? A gente estava bem próximo da Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Aí nisso eu falei, tem um ônibus, é isso daí mesmo, é isso daí, o caminho é bem esse aí e tal. E eu pensando aqui junto comigo, falando, nossa, mas que besteira, a gente vai ficar nessa abobrinha o dia inteiro aqui. Daqui a pouco, e tinha um som que era muito esquisito, todo embaralhado por baixo. Daqui a pouco, eu não escuto mais nada, tem um silêncio total. E ele tinha falado assim pra mim antes, né? Só tá aí você aqui, tá? E tal, não sei do que, tal. Não sei porquê, mas eu guardei essa informação. E aí daqui a pouco eu ouço uma criança falando. E ele tá falando com a criança. É mesmo? E a criança, é isso aí, tal. E eu ouvindo aquilo ali de longe. Aí eu falei, caramba, peraí. Porra, acho que esse velho parou de fazer a consulta comigo e agora tá conversando com alguém. Acho que alguém entrou aqui no consultório e acabou atrapalhando, que chato e tal. E aí eu fiquei naquilo, escutando aquela criança falando de longe. Eu falei, não, peraí, deixa eu observar. Eu não lembro qual foi o momento que essa criança entrou, não ouvi barulho de porta, aí já comecei a raciocinar. Que negócio é esse e tal, não sei do que. Daqui a pouco eu ouço uma criança falando assim, ele tá vindo, agora não vai dar pra falar e tal, não sei do que, tal. E eu tentando escutar aquilo ali. E ele falando com uma criança, eu chamava a criança de Lipinho, Lipinho pra cá, Lipinho pra lá e tal, não sei do que, meu nome é Felipe, então aí eu comecei a ligar, falei, Lipinho, ele tá falando com uma criança e tal, não sei do que. E aí quando eu comecei a raciocinar um pouco mais, era a minha boca se mexendo e fazendo uma voz de uma criança. E era eu respondendo e não uma criança. E eu comecei a achar aquilo ali tudo muito esquisito. Continuei com o olho fechado. E eu ouvi, então, o terapeuta falando assim. É o Lipinho que tá aí. Não, acho que já foi embora. Tá bom, esquece, tal. Relaxa. Voltou a conversar. Quando eu estava conversando com uma criança, a voz dele mudou. Quando eu estava conversando, sabendo que era eu que estava ali, ele já mudou de novo. E aí ele começou a fazer umas perguntas do tipo assim, como que eu estava na barriga da minha mãe e o que eu sentia. E aí na hora eu já não sentia que eu estava ali, naquele mesmo lugar. Era como se eu estivesse em outro lugar, no útero da minha mãe mesmo. E aí começou a perguntar, como você se sente agora? E a resposta que saía automática. Era como, eu não pensava para falar. Aí eu falei, minha mãe não me quer não. Mas por quê? O que está acontecendo? Não, é porque eu sou o quarto filho, né? Eu sou o quinto filho, na verdade. Teve 2 antes desse que teve um aborto espontâneo, que minha mãe levou uma queda, e aí caiu, e aí a minha irmã morreu, e aí aconteceu não sei do que. Tal. Mas por que ela não... porque a vida tá mais difícil agora, eu sou o quarto, mas não vai, e tal, não sei do que. Mas e aí? Você falou alguma coisa pra ela? Eu falei que não vou dar trabalho, falei que eu vou vir e tal, não sei do que. E era tudo resposta automática, eu não pensava pra falar. Ele começou a fazer mais perguntas do tipo assim, 6 meses agora, como é que você tá se sentindo? Aí eu falava, agora um pouco melhor e tal, blá blá blá, falava lá umas coisas. Aí ele perguntou, e como seu pai tá se sentindo? E aí eu sabia o que meu pai tava sentindo a meu respeito. Eu sabia o que minha mãe tava sentindo a meu respeito comigo lá no útero, na barriga. Eu lembro que eu respondi tudo. Então tá todo mundo meio corrido, né? Vai ser uma dificuldade, eu sou o quarto filho e tal. Não, mas você é muito querido, tá? Não pensa por aí e tal, e pá. Essa é a parte do terapeuta. E aí eu falava, né? Caramba, eu tô meio triste, né? Porque não me quer e tal, mas eu já falei pra ela que não vou dar trabalho e tal. E aí, o que ela respondeu? Então, parece que ela não tá me escutando, mas já eu tô falando, não sei do que, blá blá blá. Aí foi embora, com 1 ano de idade, e aí foi fazendo, né? Foi fazendo toda a regressão, né? Ou seja, quando eu tinha desde 0 anos até a idade atual, que eu tava lá em 2013. E nisso foi passando. Quando ele falava uma data específica, ou quando eu tinha 5 anos de idade, 3 anos de idade, não sei do que, é como se fizesse um cenário daquele lugar assim, tudo aqui na minha cara, na minha frente, tudo se montando. Blá, 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 e eu vendo a cena tudo de novo e observando. Às vezes eu observava de cima, olhando assim como se eu fosse uma câmera de segurança,
com todo o acontecimento. Às vezes eu vivenciava como se eu estivesse ali e às vezes eu só estava do lado. Então dependia. Ele ia me falando o que está acontecendo agora e eu ia narrando para ele o que estava acontecendo. Mas como é que você ficou? Fiquei magoado com isso, fiquei triste com isso. Não, mas vamos não sei do que e tal. E ali ele tinha uma coisa do tipo assim, não, mas entenda essa situação. Como se fossem umas coisas assim, falando bem por cima. E aí eu lembro que teve uma vez que existia alguma coisa assim que eu tinha uma trava. Qualquer coisa, se eu tivesse com os braços cruzados, assim, a perna cruzada, alguma coisa em X, eu pensava assim, se eu tô pensando positivo agora, então não vai dar certo porque eu tô com as coisas cruzadas. Tô com o braço cruzado, tô com as pernas cruzadas, tô com os dedos cruzados, tô com os braços cruzados, então não vai dar. Isso daqui era uma coisa minha e eu não sabia de onde vinha. Tá acontecendo alguma coisa boa, deixa eu olhar aqui para ver se tá com alguma coisa cruzada. Não tô, então eu posso. E aí eu fui jogado para 95 ou 94. Foi bem numa data, num horário, num dia que tava eu, meus irmãos e minha mãe, a gente tava rezando. E lá na hora eu fazia assim, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e tal, não sei do que. E aí eu lembro que algum momento, eu acho que eu fiz assim, eu não fiz assim para baixo. Aí minha mãe falou assim não, menino, não é assim não. Assim é cruzando, se cruzar não vai dar certo. É assim, Aí pegou minha mão e fez, é assim, entendeu? É desse jeito aqui, assim, tal, não sei do que. E aí eu gravei assim, se for X não vai dar certo. Então, na hora ali, o terapeuta falava umas coisas, eu respondia e a gente ia para outras datas. E a gente foi para várias datas. Quando chegou no momento atual, tinha umas horas que eu apagava assim. Eu estava consciente, mas não estava. Eu escutava ou não escutava, só escutava umas coisas que eu acreditava assim, que o meu subconsciente pegava, que era importante de eu estar ali mais presente ou não. E aí quando eu vejo, eu me desperto. Falei, opa, tô deitado aqui ainda, deixa eu ver o que aconteceu. E aí quando eu vejo, ele fala assim, tá na hora agora de chamar a sua mãe. Quando ele falou isso daí, tava tudo escuro, na minha visão tudo escuro. Como se eu estivesse de olho fechado mesmo. Quando eu vou observando, vai clareando. Tinha uma mesa aqui, na minha frente. Eu estava sentado, na verdade, não sabia, né? E tinha uma mesa aqui e tinha uma luz aqui de cima, assim, que começava a clarear. Pum, e uma mesa preta, redonda, e a minha mãe chegando na luz, assim. Aí ela chegava e ficava debaixo da luz. Aí eu via, as coisas foram acontecendo. Aí ele falou assim, agora fale tudo pra sua mãe e tal. Aí eu falava umas coisas que era automática. Eram umas coisas assim do coração, do fundo do coração, mas umas coisas malucas, eu não pensei pra falar. Eu só falava, isso daí aconteceu várias vezes. Aí ele repetia, não sei do que, carinho na mãe. Eu não sei, lógico, ali eu vejo hoje que existe uma conexão, existe uma questão de intuição, uma conexão divina aí e tal. Por quê? Porque antes eu já estava fazendo assim, no rosto da minha mãe, né? Ele falava assim, carinho na mãe. Toda vez quando ele falava isso, eu já estava fazendo. Então como é que ele via se ele não via? Ele só narrava. Mas aí, enfim, porque ele estava sintonizado ali com o que estava acontecendo. Aí falou assim, pronto, agora não sei do que, se despede da sua mãe, agradeça a sua mãe e tal, não sei do que, blá blá blá. Agora chegou a vez do seu pai. E aí fez o mesmo procedimento também. Ele surgiu, todo o cenário, tudo se muda, tudo se molda. Falei com ele. Aí teve uns processos de eu ter ressignificado, não que eu vi de imagens, alguma coisa com a minha esposa, mas que eu não lembro 100%, alguma coisa com meus filhos, que eu não lembro 100%, e aí tudo relacionado à família. Daqui a pouco, acho que ele perguntou pra mim se eu acreditava ou não em vidas passadas. E aí eu lembro de eu estar deitado assim e falei assim, não sei se eu acredito, se eu não acredito. Aí ele falou assim, então, a gente está com tempo, vamos dar uma passadinha então, numa vida passada e tal, não sei do que, blá blá blá. E aí daqui a pouco também tudo escureceu, foi como um apagão. E de repente tinha umas areias assim do deserto, eu me vi como se eu tivesse sentado e eu tava assim, batendo alguma coisa. E eu não sabia o que era, porque por enquanto eu tava aqui, mas não tava desperto. E daqui a pouco eu fiquei olhando assim e falei, ih, caramba, umas areias assim, né? Um negócio estranho, onde que eu tô? Comecei a observar, quando eu vi, eu tava com um tamborzinho na minha mão, batendo os negócios e tal, não sei do que. Eu olhei assim, tinha mais uns três homens assim, uns dois desse lado, mais um assim, e tinha mais umas 3 mulheres e tinha uma dançando. E essa que estava dançando, ela dançava, e aí eu falava, tem uma mulher dançando e tal, não sei do que. Mas tá dançando pra você
Ou tá dançando porque tá acontecendo aí, né? Que eu fui falando, né? Tô tocando aqui um tambor, nem sei tocar. E aí eu saía falando. Aí ele falou assim, mas essa mulher tá dançando pra você? Eu falei, sei lá. Mas o que você entende? Eu falei, tá dançando ali, tá todo mundo presente, mas parece que é pra mim. Ah, então, isso daí pode ser isso, pode ser aquilo e tal. Aí daqui a pouco um apagão de novo. Aí eu vi um ser também gigante, todo azulado neon, careca, e eu tinha cabelo nesse tempo. Então não era uma projeção minha. E aí eu vi ele atrás de umas coisas assim, que tinha umas dunas e as areias assim, o céu, um estrelado muito diferente. É como se nem fosse aqui, no planeta Terra, ou se foi há muito tempo atrás. É um negócio muito maluco. E aí no final das contas, depois, eu fui voltando, ele foi voltando. Lógico que eu passei aqui bem por cima, tá? Quando eu estava no processo, eu achei assim, caramba, que demorado, né, que tá sendo. Quando eu voltei do processo, eu falei, caramba, mas já? Muito rápido, achei muito rápido. Mas já tinha dado as 3 horas. Beleza. Eu fiquei meio encantado, né? Queria falar sobre aquilo. Mas, com um profissional ali, ele falou, não, é isso aí, tá, não sei do que, precisar de alguma coisa, precisar de mais alguma coisa, quiser conhecer outros trabalhos meus, é isso e tal, e tchau. E eu fui embora, foi no domingo, era o único dia que eu podia ir no tempo, e aí eu lembro que eu acho que ele tinha um outro compromisso, alguma coisa assim, e teve que dar tchau mesmo. E aí acabou. Quando eu saí de lá, eu olhei um elevador, o elevador abriu a porta. É o que eu lembro. Depois, eu já tava no metrô, e o metrô abrindo a porta. Depois, eu já tô assim, ó, fazendo esse movimento. Eu não sei nem o que eu tava fazendo. Quando eu vejo, eu tava abrindo o portão da minha casa. Pra você ter uma ideia, eu não lembro, não sei como que eu cheguei na minha casa. Por exemplo, se você ficou com vontade, se um dia você vai fazer regressão de memória ou não, eu recomendo, com que eu acredito, né, que você marque com alguém para alguém te buscar, porque eu fiquei anestesiado. Pode ser que outras pessoas não fiquem, não aconteceu nada, tá tudo certo. Eu fiquei bastante anestesiado, não lembro como que eu voltei, até hoje eu não lembro, mas eu sei que como é meio automático essas coisas, eu fiz sozinho. Eu cheguei em casa e cheguei bastante emocional. Eu estava bastante emocionado, eu estava com as emoções à flor da pele. Então eu falei com o que eu achava que eu precisava falar, né? Minha esposa, meus filhos, minha mãe, meus irmãos e tal, não sei do que. Mas eu falei assim, muito por cima, porque eu ainda segurei bastante coisa. E já com um ou com outro, eu aprofundei um pouco mais. Então eu cheguei com uma ideia do tipo assim, nossa, eu preciso pedir perdão para essa pessoa, eu preciso conversar com essa pessoa. E aí eu conversei e tal, não sei do que, e depois esqueci. Achei que tudo que valeu a pena. Quando acabou, achei que tudo valeu a pena. Não, é isso mesmo. Eu não sei nem o que aconteceu, mas é isso mesmo. Eu comecei a entender um pouco mais. Era um entendimento que eu tinha, mas eu não conseguia passar para a pessoa. Só estava comigo. Após 45 dias, teve uma mudança assim radical. Aconteceu assim, eu saí de uma empresa, eu saí daquela empresa que eu estava, né? Que ela estava começando e tal, não sei do que. Gostava muito, mas aí eu saí, fui para uma outra empresa e arrumei mais 2 empresas, na verdade. Eu estava trabalhando em 2 empregos. Eu estava ganhando mais 5, 6 vezes mais após os 45 dias daquela regressão, e eu não tinha ainda conectado que aquilo dali veio dessa regressão. E aí depois eu fui conversar com esse profissional que estava fazendo outros trabalhos, né, e corrida daqui, corrida dali, a gente teve umas comunicações e tal, não sei do que, e o cara tá em Portugal. Porém, se você ficou com vontade, agora, putz, parece que agora eu fiquei com vontade, agora eu quero ir. Tem um profissional que eu conheço que ele atende em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ele faz o atendimento de regressão de memória, tá? Não é o mesmo. O que me atendeu, ele hoje está em Portugal, tá? Tem um outro profissional que chama-se Fausto Oliveira. Dá uma olhadinha aí, de repente eu deixo alguma coisa aqui embaixo nos comentários, alguma coisa do tipo, e aí você vai conhecer esse trabalho. Ele atende em São Paulo e no Rio de Janeiro, e também atende online para quem está em outros lugares aí do Brasil. Inclusive eu já fiz uma consulta com ele online, mesmo que ele atende aqui em São Paulo, mas aí acho que ia demorar, e aí eu achei que eu precisava conversar, fiz esse trabalho à distância, tá? Então funciona legal também, beleza? Bom, mas você pode querer saber quem que é esse profissional que me atendeu. Esse profissional que me atendeu é o Amadeu Wolff. Se tiver site, se tiver alguma coisa, eu não lembro se o site dele está no ar ainda, tá?
Mas o que tiver dele também, eu vou estar deixando aqui nos comentários, no primeiro link da descrição. Você pode conversar com ele. Esses dois profissionais, então, eu conheço. Não quer dizer que você fala assim, mas tem um aqui perto da minha cidade, mas e aí? Eu não sei porque você não conhece. Então, vai lá conhecer, ver. Tenta entender o que o teu ser fala contigo. Puxa vida, eu tô tranquilo para ir naquele profissional. De repente, senti um negócio assim, acho que não é para eu ir. Não vai. Respeita, né? Entende, o teu coração fala que o caminho não é aquele, não é com esse profissional, não é com aquele profissional. Então, esses dois profissionais aqui, que eu já fiz trabalho com eles, mas se você tiver um próximo da sua casa, um vizinho que faça, um Beltrano, um Cicrano e tal, não sei do que, é outra pessoa, é um outro alguém, mas que você sente esta confiança, vai. Claro que eu não estou indicando que você faça, tá? Você procura o que você acha que é legal. Eu acho que cada um vai chegar aonde precisa chegar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu soubesse desde o começo, se eu não me engano, ou ele me falou no último dia, no mesmo dia que eu ia fazer a regressão de memória, ou lá. Se eu soubesse antes que eu ia fazer a regressão de memória, eu não ia, porque eu tinha preconceito, porque eu tinha medo, porque eu ia achar que outras coisas poderiam acontecer e sabe, sei lá, era a mente que eu tinha no tempo, tá? Então eu não iria. Então assim, eu me surpreendi, foi legal, eu gostei, foi ótimo, pra mim foi 100%, tá? Então assim, veja o que é bom pra você, se você sentiu, vai lá e faz. Essa daqui foi a minha experiência. Então é isso. Bom, se você gosta desse tipo de assunto, eu já peço pra você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e deixe seu comentário, o que você gostaria aqui de ouvir eu falar, né? O que eu vou passar aqui são coisas que eu já vivenciei. Então, assim, o que você perguntar que eu não souber, eu vou falar que eu não sei, tá tudo certo. E de resto eu vou colocar aqui as minhas vivências, tá? Por enquanto estou trazendo aqui como se fosse quase que linear alguma coisa assim sobre mediunidade, o que aconteceu, e com certeza essa regressão de memória deu uma mexida muito forte comigo, de dizer assim, aquilo que você tem preconceito, você acabou de quebrar aí muito forte, né? Você não iria. Será que não está na hora de observar mais outras coisas e tal? E eu não sabia o que acontecia, mas a vida vai deixando a gente, vai nos dando oportunidade na nossa cara. E a gente às vezes vê e às vezes finge que não vê. Mas foi como aconteceu as coisas. Beleza? Então é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Valeu!